Olá, meus amigos e irmãos. Sejam bem-vindos a esse encontro aqui no canal do Centro Espírita Irmã Rosa. O meu nome é Verônica e eu sou trabalhadora da casa. Dando continuidade aos estudos dos livros dos Espíritos, traremos o tema Origem e Natureza dos Espíritos, Mundo Normal e Primitivo. Quem conversará conosco é o nosso amigo Alberto Leitão, que também é trabalhador da casa. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 121, Chamamento ao Amor. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são as atitudes de que efetivamente não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhe foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbotar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás sempre venerável, embora resida nos cismos da suavidade e da tolerância, pelo gesto de sobriedade e cortesia com que se manifestam, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da belicosidade para a expectativa explosão, na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe a suspirado de acesso ao mundo superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhe o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente, a santificar o porvir. Vamos orar. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade deste encontro, por poder ouvir palavras de amor, de sabedoria, com a inspiração da espiritualidade amiga que envolve este encontro e as palavras do nosso amigo Alberto, que ela traga todo o esclarecimento necessário, abrindo a nossa mente, trazendo a paz, que possamos e tenhamos também sabedoria para transmitir a mensagem e principalmente para vivê-la. Que Jesus esteja sempre conosco em todos os momentos. Que assim seja. E agora, vamos ouvir o Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe
em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. O filósofo Huberto Roden registra, em um texto intitulado Imortalidade da Alma, que alguns séculos antes de Cristo vivia em Atenas o filósofo Sócrates. E a sua filosofia não era apenas uma mera teoria especulativa, mas sim o seu modo de viver. E Sócrates, aos 70 e tantos anos de idade, foi condenado à morte, embora inocente. Os seus discípulos e seus amigos estavam movendo o céu e a terra na tentativa de evitar a sua execução. Mas Sócrates estava na cela com toda a tranquilidade, com toda a paz de consciência, aguardando o momento de beber o veneno mortífero. Mas, na véspera do dia marcado para a sua execução, os seus amigos e discípulos conseguiram subornar o carcereiro, e este deixou então a porta da cela aberta para que ele pudesse fugir. E Críton, um dos seus mais ardentes discípulos, foi até a cela e disse para Sócrates: Mestre, fuja depressa. E Sócrates, então, lhe respondeu: Fugir? Eu? Por que eu vou fugir? E Críton lhe disse: Você não sabe? Amanhã vão te matar. E Sócrates, então, disse para o seu discípulo: Matar a mim? Ninguém pode me matar. Eu sou a minha alma. E pegando com os dedos a pele da mão, perguntou para Críton: Críton, você acha que isto aqui é Sócrates? E batendo com o punho no osso do crânio, perguntou para Críton: Críton, você acha que isto aqui é Sócrates? Não, eu não sou este invólucro, eu sou a minha alma. E se recusou a fugir. Críton saiu da cela em prantos, sem compreender aquela teimosia, aquele idealismo do mestre que ele não entendia. E no dia seguinte, após Sócrates já ter tomado o veneno, já está perdendo a sua sensibilidade, Críton veio até os seus ouvidos e lhe perguntou: Mestre, onde quer que lhe enterremos? E Sócrates respondeu: Eu já lhe disse, Críton, ninguém pode enterrar a Sócrates. Se você está se referindo a este invólucro carnal, pode fazer com ele o que você bem entender. Não sou eu sou a minha alma. E é com esta passagem que nós convidamos todos para prepararmos as nossas mentes e corações para conversarmos sobre o tema proposto para o dia de hoje. Como a nossa irmã Verônica já nos falou, aos sábados nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Já terminamos a primeira parte e agora, hoje, nós vamos iniciar a segunda parte do Livro dos Espíritos. É importante que se registre que na primeira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escolhe o objeto do seu estudo, que era o espírito. Então lá, conforme nós já acompanhamos nos sábados anteriores, Kardec fala de Deus, fala da sua criação, para chegar no espírito. E agora, nesta segunda parte, Kardec vai então estudar esse objeto que ele escolheu, para o seu estudo, que é o espírito. Então, na segunda parte, em toda a segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai observar o espírito em dois cenários, no mundo espiritual e no mundo corporal. Então ele vai observar este espírito agindo ora num mundo, ora no outro, saindo de um mundo indo para outro, saindo do outro indo para o um, ou seja, nascendo, morrendo, influenciando um mundo, influenciando o outro. Enfim,
Kardec vai esgotar todas as possibilidades de ação do espírito nesta segunda parte do Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos iniciando essa segunda parte, capítulo de número 1 da segunda parte, que Kardec intitula Espíritos. E vamos analisar 2 subitens deste capítulo, como já disse a Verônica, né? Primeiro, origem e natureza dos espíritos, que vai da questão 76 até a 83, e depois um segundo subitem, mundo normal primitivo, que vai das questões que vai da questão 84 até a questão 87. Nesta breve conversa, vamos estabelecer aqui alguns objetivos, né, para nós atingirmos no dia de hoje, né? O primeiro deles é nós compreendermos que nós somos espíritos, que existimos e sobrevivemos à morte do corpo. Né? Como a história, Sócrates já tinha plena consciência disso. Né? E Allan Kardec, então, vem nos apresentando uma série de argumentos para que a gente entenda que nós somos espíritos e que sobrevivemos à morte do corpo. Lá no Livro dos Médiuns mesmo, na primeira parte, no capítulo 1, Kardec intitula Há Espíritos. Lá também ele vai fazer essa análise, né? E vai mostrar para nós que é preciso que o homem creia que Deus existe, que somos espíritos e que sobrevivemos à morte, para que ele possa então ser apresentado à doutrina espírita. Porque se ele não crer que nós somos algo além do corpo e que este algo sobrevive à morte, se ele não crê em Deus, ele diz que seria inútil querer trazer os princípios da doutrina espírita. Então, como nós que estamos aqui reunidos, cremos em Deus, entendemos que temos algo além do corpo físico e que este algo além não morre, então nós estamos aptos a conhecermos esses princípios. E vamos então, na medida do possível, vermos o que os Espíritos nos falam sobre a origem e a natureza. A nossa origem e a nossa natureza, já que nós somos espíritos. Como muito bem Sócrates disse, nós não somos esse corpo aqui, nós somos espíritos. E os Espíritos vão nos falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. Vamos também conversar um pouco sobre a evolução desse espírito e essa ação do espírito no mundo físico e no mundo espiritual, né? Para então finalizarmos falando, como sempre, das consequências morais, que significa o quê? Diante de tudo isso, o que isso representa para mim? Que mensagem isso me traz? Que novas atitudes isso me pede, né, que eu tome durante a minha existência? Então vamos conversar no primeiro objetivo, existência e sobrevivência do espírito. Vamos apresentar a questão de número 76, a primeira questão, objeto do nosso estudo. Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então aqui já tem um ponto bem importante de nós entendermos, que Allan Kardec vai utilizar a palavra espírito para falar dos seres que estão no mundo espiritual, que estão fora do mundo material, como ele está dizendo, que povoam o universo, porque quando ele fala universo é o mundo físico, mas o mundo espiritual. Este é o universo, e o espírito está ora em um mundo, ora em outro mundo, né? Mas ele só será chamado de espírito nas obras de Allan Kardec quando ele estiver no mundo espiritual. Essa é a definição que Kardec vai utilizar durante todas as obras. Espírito, então, é o ser inteligente da criação, criado por Deus, que está onde? No mundo espiritual. Muito bem. Então nós podemos dizer que são os desencarnados, os que estão fora da carne, que existem no mundo espiritual, mas que, e aí vem um detalhe, que só mais à frente que vai ser estudado, mas que a gente precisa desse detalhe para entendermos bem as lições que se apresentam para hoje, é que esse espírito ele está envolvido
pelo chamado perispírito, ou corpo espiritual, que vai fazer com que ele seja percebido. Então não existe espírito sem o corpo espiritual. Não existe espírito sem o perispírito. Isso é que vai fazer com que ele possa ser percebido pelos demais espíritos e percebido também por aqueles que estão no mundo físico e que são médiuns, que têm a mediunidade da vidência, que vão poder ver os espíritos. Então, em verdade, estão vendo o quê? O perispírito, o corpo espiritual. Então, o espírito é o ser humano que está sem o corpo físico, mas tem um corpo espiritual. Ou seja, o espírito ele é um ser duplo, porque ele é a inteligência e ele tem o perispírito. Então, quando falamos em espírito, nós estamos falando desse ser duplo, que é o ser criado por Deus, a inteligência envolvida pelo corpo espiritual. Ora, Kardec ele vai chamar de espírito quando está no mundo espiritual, e quando está no mundo corporal, ele não vai chamar de espírito. Vamos também adiantar um pouquinho para podermos entender. Ele vai chamar de alma. Então, a mesma coisa que ele chama de espírito quando está no mundo espiritual, quando está no corpo físico, ele vai chamar de alma. Só que aí será um ser triplo, porque será a inteligência, mais o perispírito e mais o corpo físico. Então, ele vai chamar de alma esse espírito quando ele está encarnado, conforme questão 134 do Livro dos Espíritos. E ele vai chamar de espírito esse espírito quando ele está desencarnado. São convenções que Kardec se utilizou no seu vocabulário para não haver nenhum tipo de confusão. Ora, e tudo que ele vai nos apresentar, é importante que se diga isso, por mais óbvio que seja, foram os próprios espíritos que trouxeram essas explicações, essas teorias, né? Foram os chamados mortos, que já sabemos que não são mortos, como Sócrates tinha toda a convicção disso. Então são esses espíritos que estão no mundo espiritual, são eles que vêm falar da realidade da vida, né? Vêm mostrar como que a vida continua. Entrando no segundo objetivo, para falarmos um pouco da origem da natureza, na questão 77, os espíritos vão dizer que nós somos obra de Deus, nós somos filhos de Deus. Isso já vai mostrando um pouco da origem da nossa natureza. Entretanto, na questão 78, eles dizem que ninguém sabe quando nem como Deus nos criou. Então, nós começamos a encontrar algumas barreiras de entendimentos. Na questão 79, que é a seguinte, eles vão nos dizer que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então aqui vale a gente parar um pouquinho para lembrarmos o que já foi estudado lá na primeira parte, aquilo que se chama Trindade Universal, que significa Deus, que é o Criador de tudo, ele criou dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Do princípio espiritual vai haver uma individualização e vai se formar o espírito. Do princípio material também vai haver uma individualização e vai se formar os corpos. Qualquer coisa é matéria, exceto o espírito, exceto Deus. Então, nós vamos ter a individualização. O nosso corpo físico é matéria, o nosso corpo espiritual é matéria, esta mesa é matéria, tudo é matéria, tudo está derivado deste princípio material que Deus criou. E nós, a nossa individualidade, a nossa inteligência, nós somos espíritos, que é a individualização do princípio espiritual. Na questão 80, os espíritos nos falam que Deus jamais deixou de criar, ou seja, ele está criando sempre. São coisas que, para nosso entendimento, ficam um tanto quanto complexo. Por isso que, na questão 83, olha o que os espíritos vão dizer. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes ilimitada a inteligência.
Isso, porém, não é razão para que as repilais. Então, a gente tem que começar a se acostumar com essas limitações de entendimento por conta da nossa inteligência ainda muito limitada. Mas isso não pode ser motivo para que a gente não aceite ou repila aquela ideia, né, como aqui os espíritos estão nos dizendo, né? Então, em resumo, a natureza íntima dos espíritos nos é desconhecida. Nós não temos ainda a capacidade de compreendê-la. Mas, tentando um pouco entender essa natureza, é importante a gente saber que o espírito não é matéria no sentido vulgar da palavra. Mas vejam que quando Kardec pergunta na questão 82 se poderíamos entender o espírito como sendo imaterial, os espíritos dizem que não. Por quê? Porque imaterial é algo que não existe, né? Um pensamento é imaterial, mas não é isso. O espírito não é um pensamento. O espírito, dizem os espíritos, ocupa lugar no espaço, atua no mundo. Então, ele é alguma coisa. E eles dizem, a linguagem deficiente de vocês não permite encontrar a forma adequada de definir essa natureza, mas podem chamar de incorpóreo. Isso seria mais exato, está lá na questão 82. Então, o espírito difere de tudo que nós conhecemos como matéria, também está na questão 82. E os espíritos, então, sugerem que seja uma matéria quintessenciada, uma matéria muito etérea, não percebida pelo nosso sentido. Porque é alguma coisa, tem alguma substância, mas não é algo que nós conseguimos compreender. Para a ciência oficial, né, tudo é matéria. A única coisa que não é matéria é o pensamento. Mas o espírito não é o pensamento, como já falamos. Porque o espírito, em verdade, ele é que pensa, né? Ele é a causa do pensamento. Então, isso é o que nos é possível compreender sobre a sua natureza. O espírito não é o pensamento, mas sim a causa do seu pensamento. Então, podemos chamá-lo como uma chama, como uma centelha. Isso é o espírito. E o perispírito vai envolver essa chama e essa centelha e vai dar uma forma humana. E é esta forma humana que é visualizada, seja pelos outros espíritos, sejam pelos médiuns no mundo físico, né? E eles dizem que a existência dos espíritos não tem fim, ou seja, nós existimos e não morremos. É isso que os espíritos falam na questão de número 83. Então a gente pode entender que existe uma natureza física do espírito, porque ele tem uma substância. Essa substância é indestrutível, é o que nós podemos dizer. Ela é imortal, diferente da matéria. Toda matéria é destrutível. O espírito é indestrutível. Mas há a natureza moral. Aí sim nós podemos entender que essa natureza vai ser modificada conforme o esforço, a nossa vontade em nós nos melhorarmos e adquirirmos as virtudes. Então, natureza física é indestrutível, não se muda a natureza física do espírito, a substância, mas a natureza moral é possível. O objetivo da vida é esse, né? É irmos nos modificando até chegarmos à perfeição. Então, são as possibilidades que nós temos para entender um pouco a origem e a natureza dos espíritos. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11, Gênese Espiritual, no item de número 13, ele vai dizer assim: por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Então aqui a gente entende bem, né, o fenômeno da morte e o que acontece, né? Então o corpo ele é material, exclusivamente material, e consequentemente ele se destrói como todo corpo.
Ele vai se desorganizar e vai chegar a um ponto em que ele morre. E aí o espírito que está habitando aquele corpo, ele sai e vai viver a vida no mundo espiritual. Isso é a morte que Sócrates muito bem entendia. Em verdade, é a morte do corpo e a vida continua para o espírito, porque ele é indestrutível. Nós não morremos. Essa é a realidade que os espíritos nos falam e Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, já sabia disso. Entrando um pouco agora no objetivo de pensarmos na evolução do espírito, né? Na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, é esta evolução que nós estamos falando. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, nessas duas questões, 132 e 167, a gente vê bem que o objetivo da vida é a evolução do espírito. É chegar à perfeição, é sair de um estado de simplicidade e ignorância em que fomos criados e chegar à perfeição, né? Tendo expiação, quando nós infringimos as leis de Deus, e tendo provas que vão nos impulsionar em direção ao progresso. Ainda na evolução dos espíritos, trouxemos aqui um trechinho da questão 607A, que também nos esclarece muito essa evolução do princípio inteligente ou do espírito, né? Os espíritos dizem assim: o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco e pouco, como já falamos antes. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ou seja, aquele princípio espiritual que Deus criou vai dar origem, se individualizando, ao princípio inteligente, que vai, então, estar completamente individualizado quando se chamar espírito. E ele continua: é então que começa para o espírito o período da humanização, que nós estamos. E com ele a consciência do futuro, a distinção entre o bem e o mal, a responsabilidade de seus atos. Então, aqui estão características do espírito quando chega na humanização, né? Temos consciência do futuro, distinguimos o bem do mal, somos responsáveis pelos nossos atos, né? Temos conhecimento de Deus, né? Segundo a ciência, a Terra existe há 4,5 bilhões de anos, como a ciência nos informa, né? E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, através da psicografia de Chico Xavier, vai dizer que, desde os vírus e bactérias até o homem, passaram-se 1,5 bilhões de anos. O período humano tem apenas 200 mil anos e a razão plena apenas 40 mil anos. São dados que estão lá no livro Evolução em Dois Mundos e que podem até ter algumas controvérsias com a ciência, não importa. O que importa, estamos trazendo aqui, por quê? Para nós entendermos que nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, né? Apesar de nosso planeta ter 4,5 bilhões de anos, apenas no último terço, no último 1,5 bilhão, é que nós tivemos vida. E o homem mesmo há apenas 200 mil anos. E o pleno domínio da razão há apenas 40 mil anos. Para entendermos que é assim que o espírito vai evoluindo, né? Saindo lá do princípio espiritual criado por Deus, chegando até espírito e agora indo para chegar até o estado de perfeição. Isto é muito bem resumido pelo Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item de número 8, quando ele vai dizer: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, aqui está a trajetória do espírito, né? Sair dos instintos, passar pelas sensações, chegar aos sentimentos. Como nos falou a página, né? Que vai falar do amor, que é o objetivo final, né? Que nós devemos reunir
a ciência ou a instrução, o amor. Então, Emmanuel, nessa página, nos traz o amor nas facetas da temperança ou da moderação, da paciência, da piedade. Então, nós vamos desenvolvendo o sentimento. Passando para o nosso quarto objetivo, que são as últimas questões que estão dentro do escopo de hoje, falando do mundo espírita, né? Então, lá na questão 85, os espíritos dizem que o mundo espírita é o principal, preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, o mundo físico, o mundo corporal, ele é temporário, nós estamos aqui temporariamente. A verdadeira habitação nossa é o mundo espiritual. É isso que os espíritos estão nos dizendo. O mundo espírita é o principal. Esse pré-existe e sobrevive a tudo, não se acaba nunca. Questão 86. Os mundos são independentes, mundo físico e mundo espiritual, mas com incessante correlação. Questão 87. Os espíritos estão em toda parte, ou seja, os espíritos não estão em algum local circunscrito. Os espíritos estão desenvolvendo, eles estão... o mundo espiritual e o mundo físico, eles se entrelaçam. Questão 87. Muitos espíritos estão ao nosso lado, atuando sobre nós. Então vejam que, para a gente entender que o mundo espírita é o principal, o mundo físico é um mundo temporário, que nós precisamos dele enquanto não chegamos ao estado de perfeição, né? E que esses mundos estão interagindo incessantemente uns com os outros. Né? E vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais da encarnação. Vejam a questão 186 do Livro dos Espíritos. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, ou corpo espiritual? Resposta: sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então nós vamos mergulhando no corpo físico para progredirmos, e quando atingirmos a primeira ordem na escala espírita, que são os espíritos puros, nós não precisaremos mais mergulhar no corpo, exceto por missão, como é o caso do Cristo, que já atingiu a primeira ordem e que não precisa mais encarnar, porque ele já atingiu o máximo de perfeição, mas que pode, como ele encarnou 2000 anos atrás, vindo em missão trazer as suas lições. Então, nos encaminhando para o nosso fechamento, nós vamos pensar agora nas consequências morais, após a gente entender todas essas lições que a doutrina espírita nos apresenta. Essas lições nos fazem entender quem somos. Esse é o primeiro ponto. Eu sou um espírito. Como disse Sócrates, eu sou a minha alma. Eu não sou o corpo físico. Eu tenho um destino, que é chegar à perfeição. E eu tenho um caminho para percorrer. E esse caminho é a minha melhoria íntima, é o caminho da educação. São conclusões que nós podemos chegar do que a doutrina espírita nos fala, né? Então, o escopo da vida é nós aprendermos sempre. É nós, como o Cristo falou, fazermos brilhar a nossa luz. É nós, como Kardec falou, irmos adquirindo novos hábitos. Kardec vai dizer que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. É nós irmos evoluindo intelectualmente e moralmente, como Emmanuel nos diz as duas asas. Então, esse é o objetivo da vida, né? Temos liberdade, temos responsabilidade, devemos ser solidários uns com os outros porque somos irmãos, devemos combater o orgulho e o egoísmo, né? Entendendo que somos todos iguais, acabar com qualquer tipo de preconceito. Então são consequências morais dessas lições quando eu entendo que eu sou espírito, né? E a nossa luta é contra a influência da matéria, né? As nossas escolhas ainda são focadas na matéria, por isso que desenvolvemos o orgulho, o egoísmo e tantos outros vícios. Então, é essa libertação da matéria,
é o desenvolvimento da humildade que precisamos tomar. Em uma palavra, como nos falou a página de Emmanuel, chamamento ao amor é o amor. Então, esse é o nosso destino. Esse é o destino de todos nós. Espíritos criados simples e ignorantes por Deus, destinados ao aprendizado do amor, quando nós então chegaremos à plenitude, à condição de espíritos puros, de espíritos felizes, que esse é o nosso objetivo. Ora, a doutrina espírita nos traz essas lições e nós vamos pouco a pouco entendendo, refletindo, compreendendo e colocando na nossa vida, no nosso entendimento da vida, né? Nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, nós temos que nos lembrar dessas lições de quem sou eu. Né? Como Sócrates exemplificou muito bem. Quem sou eu? Eu sou espírito. Eu não sou um corpo. E eu estou aqui para aprender a ser feliz, para aprender a amar, para aprender a descobrir a verdade, como Cristo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esta verdade que nós estamos aqui em busca dela. Verdade que ele, ao conversar com os judeus que acreditavam nele, como registrou o evangelista João, no capítulo 8, versículos 31 a 34, Jesus diz para eles assim: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e vão conhecer a verdade. E essa verdade vai libertar vocês. Ora, e aqueles judeus, por mais que estivessem acreditando no Cristo, não entenderam. E perguntam assim para ele, na inocência deles, né? Senhor, nós somos a descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como que o Senhor está dizendo que nós vamos nos tornar livres, que nós vamos nos libertar? E aí Jesus fecha a sua lição, dizendo, em verdade, eu digo para vocês que quem comete o pecado é escravo. Então, essa lição, para finalizar as nossas reflexões, é de extrema importância, né? A verdade que o Cristo nos revela nos liberta. Nos liberta de quê? Do pecado. E esse pecado tem que ser bem entendido. Não é aquele pecado, essa palavra, ela há milênios está na nossa existência com um sentido muito distorcido. Pecado dentro da doutrina espírita é infração à lei de Deus, afastamento da lei de Deus ou prática do mal. E todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, nós precisaremos voltar. E para voltarmos vamos precisar da dor e do sofrimento ou do amor, a depender da nossa escolha. Mas o fato é que quando nós conhecemos a verdade que o Cristo nos revelou, nós nos libertamos da matéria, que é quem nos escraviza. Nós acordamos da nossa ilusão materialista, nós vamos nos tornando seres conscientes, vamos assumindo a nossa consciência como espíritos que entendem a vida, como o filósofo Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, já entendia, já conhecia a verdade, tanto a conhecia que vem apresentar o Consolador Prometido como sendo um dos espíritos da Pleiade, do Espírito de Verdade, para nos trazer as verdades imorredouras da vida. Que saibamos aproveitar essas lições, estudando as obras de Allan Kardec, compreendendo essas lições, para podermos entendendo quem somos, entender qual é o nosso destino e podermos assim fazermos escolhas mais acertadas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora nós vamos ouvir a prece final, que será feita pela nossa irmã Eliane. Que possamos nos reunir em torno desta prece que irradiará boas energias para os nossos lares, para os nossos familiares, fluidificará as nossas águas. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Queridos irmãos, permanecendo em sintonia com a espiritualidade maior, vamos orar neste momento e agradecer ao nosso Pai de bondade e justiça por mais essa oportunidade de aprendizado. Deus, te agradecemos pela nossa vida,
por essa encarnação bendita, com a certeza que sempre nos concede o melhor e nunca nos desampara em todas as situações que se apresentam. Jesus, Mestre querido, as lições do seu Evangelho de amor sempre nos fortalece e ampara em todas as crises de nossa existência. Ó Mestre, que a sua paz e a sua luz sempre sejam nossos guias e nossa bússola nesse caminho que nos leva ao Pai. Te pedimos, Senhor, que fluidifique nossas águas para que elas contenham o remédio necessário para trazer o bem-estar físico e espiritual de que necessitamos. Mestre, amigo, irmão maior, que a sua paz esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.